Olá, pessoal. Bom dia para vocês. 7 horas da manhã em ponto. Hoje é terça-feira, dia 25 de agosto de 2025, uma data fatídica para o Brasil. É o dia do suicídio de Getúlio Vargas, né? E outras efemérides aí, porque cai tudo nesse fim de mês. Pessoal, também vai entrar para a história como o dia em que a maior gigante do complexo químico brasileiro e da mineração, a Braskem, uma empresa fundada em 2002, como aquela que faria inveja ao mundo, entrou em concordata autoproclamada, ou seja, está em liquidação extrajudicial porque tem uma dívida gigantesca lá de quase 11 bilhões de dólares e não sabe como pagar os seus credores agora. Então ela decretou esse estado. E eu digo para vocês o seguinte, quando ela nasceu, ela parecia ser mesmo uma hidra do setor petrolífero. Ela teve presente em 10 entre 10 escândalos políticos brasileiros e o turning point, né, o ponto da virada foi quando uma boa parte da cidade de Maceió, capital de Alagoas, veio abaixo por causa dos túneis que essa empresa abriu debaixo da cidade para minerar salgema. Aí a história começou a mudar e chegamos a esse momento aqui em que a maior mineradora brasileira, de repente, entra com esse pedido de concordata. Concordata é como se falava antigamente, né? Na verdade é recuperação extrajudicial. A gente vai falar bastante sobre tudo isso aqui, e aí sempre vem a preocupação, né? A situação das vítimas dessa empresa lá em Alagoas, né? Será que todo mundo está atendido? Será que não está atendido? A gente vai falar bastante sobre isso aqui. E vamos falar também sobre a campanha eleitoral, porque a campanha está andando, né? A gente está vendo aí. Ontem, o Flávio mais uma vez teve compromissos de campanha esvaziados, porque os militantes lá do partido dele não querem a companhia dele. Os satélites do bolsonarismo, como está acontecendo agora lá em Santa Catarina, também não querem colocar a fotografia do Flávio Bolsonaro nos santinhos deles. Então, ontem teve até um clima de disputa nas redes, porque a deputada Júlia Zanata, aquela da tiara neonazista, ela colocou no seu perfil uma reclamação que você vai ver daqui a pouco aqui, sobre o mau comportamento de certos candidatos lá em Santa Catarina que não querem saber de colocar o nome do Flávio Bolsonaro no santinho, tá bom? São esses os assuntos em destaque durante o dia de hoje. Eu vou já chamar aqui os meus companheiros para dizer para a gente o que eles vão trazer e daqui a pouco a gente vê os destaques na capa do site do ICL. Então, deixa eu chamar aqui o Lula lá de Brasília. Lula, bom dia. Cadê você, Lula? Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Só quero, antes de começar aqui a cantar, fazer uma correção histórica. Sim. O suicídio de Vargas foi no 24 de agosto. 24, ontem, é verdade, já foi ontem. Não é hoje. Ô Lula, mas me conta, você sabe que essa notícia da Braskem, rapaz, essa notícia me pegou tão de surpresa, porque a Braskem, para quem acompanhou a evolução da economia brasileira e para quem acompanhou a política dos últimos anos, parecia ser mesmo algo inexpugnável, né? Uma fortaleza gigante, caiu como um gigante dos pés de barro, hein, Lula? Exatamente. A Braskem, maior petroquímica da América Latina, pediu recuperação extrajudicial ontem, porque tem dívidas que somam até 56 bilhões de reais, e isso impacta diretamente a campanha ao governo num dos menores estados brasileiros, Alagoas. Por quê? Porque a Braskem é controladora da Salgema, mineradora que perfurou o subsolo da capital alagoana, na região da Lagoa de Mundaú, um dos principais pontos turísticos de Maceió, uma lagoa que foi belíssima, e resultado, 5 bairros de Maceió estão afundando, estão interditados, impactando 55 mil a 60 mil pessoas que em 2023 fecharam acordos de indenização que somam até 12 bilhões de reais. Fecharam esses acordos com a Salgema, o acordo mediado pela Prefeitura de Maceió, que tinha o JHC, o João Henrique Caldas, como prefeito, que agora é candidato a governador, que apoia o Flávio Bolsonaro, e esses acordos não serão pagos, né? A população atingida
pelas ruínas da Salgema em razão da recuperação extrajudicial, e JHC vai ter que explicar isso em cima dos palanques. Hoje, por sinal, como disse o Fábio, né, o Flávio Bolsonaro surge em Maceió e JHC já correu da agenda dele. Não só o JHC, o Lira também está correndo dele agora, né? O Lira, que está numa situação muito ruim, está todo mundo correndo do Flávio. Lá em Minas Gerais, quando era pequeno, tinha um apelido para garotos que chegavam e espalhavam a roda, mas eu vou falar aqui por uma questão de respeito ao café da manhã do nosso telespectador, viu, Lula? Lula volta daqui a pouquinho, gente, para a gente continuar essa conversa aqui, tá bom, Lula? Até já, então. Maravilha. Abraço. Deixa eu ver com o Kleber Lourenço agora quais são os destaques para amanhã de hoje, o nosso super apurador e o seu clone. Onde é que estão vocês? Bom dia, doutor Kleber, tudo bem? Bom dia também para essa maravilha. Tá baixinho o seu áudio hoje aqui, mas eu acho que o meu ouvido que não tá. Será? Não. Tá aí para vocês, audiência. Sim, tá. Agora ficou bom, agora ficou legal. Fala, Kleber, o que você manda hoje? Quais são os assuntos de hoje? Antes de a gente entrar nos assuntos de hoje, nós temos assunto aqui de primeira hora da manhã, importantíssimo ali. A Agência Nacional de Proteção de Dados multou o TikTok em mais de 150 milhões de reais por falhas na proteção de dados de crianças e adolescentes. A rede social foi multada por violações à LGPD e a ByteDance também se comprometeu com um plano de conformidade para a correção das irregularidades e melhoria no tratamento de dados. Sobre as infrações que foram identificadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados estão no feed, poder acessar o feed sem cadastro na plataforma, e aí fala sobre tratar os dados de crianças e adolescentes sem a existência de hipótese legal válida ao permitir o acesso ao feed do TikTok na experiência sem cadastro, deixar de adotar medidas para prevenir o tratamento de dados pessoais desse público sem cadastro no feed, e também fala sobre tratar os dados pessoais de crianças e adolescentes para realizar o cadastro no TikTok sem hipótese legal válida. Então é o Estado brasileiro avançando para cima das plataformas que até hoje estão agindo sem regras e acreditam que os termos de uso delas estão acima da nossa Constituição. Então, aparentemente, é mais um movimento do governo para acabar com a bagunça, Panunzio. Muito bom, Kleber. E o que mais nós temos de destaque seu hoje? Vamos lá. Alô? Vamos falar sobre os executivos do Master, que fizeram uma série de visitas para o gabinete da liderança do Partido Progressista na Câmara dos Deputados. Essas visitas aconteceram em momentos muito importantes ali e interessantes. Também vamos falar um pouquinho sobre a história do influenciador ali, o Lito Souza, muito querido e conhecido ali na internet como o cara que ajudou muita gente a perder o medo de voar de avião. E eu conversei com algumas fontes do Ministério da Saúde para saber como é que está sendo a atuação da pasta nesse caso, depois dos apelos de ajuda da esposa dele. E também vamos falar um pouquinho sobre como foi a primeira semana de campanha eleitoral oficial e como foram registradas as denúncias no aplicativo Pardal, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral, onde qualquer eleitor pode entrar e fazer uma denúncia de ilícito eleitoral. Então também vamos falar um pouquinho sobre esses números, Panunzio. Maravilha, Kleber. Já a gente volta então. Beleza, obrigado, Kleber. Gente, vamos ver aqui então agora como é que estão os destaques no site do ICL Notícias. Vamos lá, aqui na tela do meu computador. Nós temos aqui, olha, desculpa, Vitão, não estou ouvindo você. Pode falar mais alto um pouquinho? Tá, então peraí que eu vou mudar aqui a tela, que todo dia é isso aqui. Tá uma confusão aqui. Tá vendo aí agora, não? Foi, beleza, vamos lá então. Agora tá aí a página do ICL Notícias na internet para vocês. Aqui a primeira manchete é sobre uma resposta cínica desse sujeito que é candidato a presidente da República, chamado Flávio Bolsonaro, sobre o maior imbróglio que cerca as finanças da família, que é esse processo de achaque que foi feito contra o banqueiro Daniel Alvorcari, que estava lá mesmo para ser subornado. Mas ainda não está claro onde foi parar esse dinheiro. O Flávio disse, prestamos conta, vazou no G1, não sei o que mais, mentira. Foi uma declaração da produtora apresentando lá uma planilha sem nenhuma comprovação, sem nota, sem nada. Então não há nada de comprovação. Vão parar no tempo, significa que ele quer dar por vencido o assunto. Mas o assunto está longe de ser vencido e ontem foi um dia muito ruim para ele, porque, como diz aqui essa manchete pequenininha aqui embaixo, olha, o ministro Flávio Dino autorizou a PF a ir futucar as finanças e as emendas que financiaram o filme do Bolsonaro. Depois que o ministro André Mendonça passou a atuar como VAR, né, o Flávio estava tranquilo, numa boa, porque o assunto estava parado ali na cadeira de um ministro bolsonarista. Agora não está mais, o ministro Flávio Dino deu um jeitinho de
mandar investigar essa pouca vergonha chamada Dark Horse, o cavalo preto. Então, o ministro Flávio Dino quer jogar luz sobre o cavalo escuro dos Bolsonaro. Na segunda manchete hoje nós temos mais uma vez o drama do Lito, né? O Lito, que é um personagem da internet que acabou ficando famoso porque muita gente, como o nosso Kleber Lourenço, por exemplo, perdeu o medo de avião por conta dos vídeos que ele faz há anos. O Lito é um mecânico de aviação, um sujeito que entende profundamente da dinâmica do voo, do comportamento das aeronaves e, ultimamente, faz alguns poucos anos, ele resolveu virar piloto também. E ele vinha fazendo um quadro chamado Aviões e Músicas na internet que apaixonou o Brasil pela maneira didática que ele falava, né? O Lito aparece com uma doença que é uma doença degenerativa do sistema nervoso dele, do cérebro dele. E a busca por um tratamento alternativo enterneceu o país e mobilizou forças, inclusive lá em Brasília, porque agora o ministro da Saúde está pessoalmente empenhado em tentar enquadrá-lo, encaixá-lo num desses tratamentos alternativos que estão sendo tentados contra essa doença que tem um nome complicadíssimo, tá? Outros destaques agora aqui. Olha, salário mínimo vai, em 2027, para R$ 1.741. O salário mínimo sob Lula ganhou 12% de valorização já, valorização que continua para o ano que vem. Um quadro muito diferente de certos governos que nós tivemos aí antes do governo Lula, né? Temos aqui também, olha, uma análise do Lula que é muito boa, que eu recomendo a você que leia, que é sobre os erros do tal Marcola, né? O homem tão importante para o Lula, o homem que controlava a agenda do Lula e de repente se envolveu com as facilidades oferecidas por essa lobista chamada Roberta Luskinger, né? E criou uma situação eleitoral muito complicada para o Lula, tá? Temos também aqui entre os nossos destaques uma matéria mostrando como é que a extrema-direita faz do ataque a professores uma amálgama para conseguir a atenção, tá bom? E a informação de que, olha, 72% da verba pública na largada eleitoral está concentrada na mão de homens brancos, tá? E só para vocês terem uma ideia, pretos e pardos são 49,9% dos candidatos registrados esse ano, tá bom? E o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lacrando aqui na internet, está cobrando a cassação de quem não vai a debate, né? Mas só lembrando, 2022 ele também não foi, ele também correu. Então, se seguir aqui por essa lógica nova, digamos assim, a etiqueta 2026, o Caiado de 2022 não poderia ser candidato à presidência da República, tá bom? Vamos ver como é que está a meteorologia, gente? Nós temos várias notícias hoje vinculadas ao tempo, porque os efeitos do Super El Niño estão se fazendo cada vez mais presentes, né? Para a gente poder entender o funcionamento do clima no planeta, né? E hoje eu quero que o Vitor coloca para mim os mapas da meteorologia. Olha, hoje nós vamos ter um dia aqui de friozinho lá no sul, como ontem, tem chuva lá de Curitiba para cima, chove Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, no restante do Brasil não chove, pode chover em Brasília hoje, hein? Uma boa notícia aqui para os brasilienses, tá? O Lula me falou que ficou espantado porque choveu em Brasília lá durante o fim de semana, num período em que normalmente não chove, né? Então, enquanto tá bom para os candangos em geral e para os brasilienses em particular, tá assustador para o resto do mundo, porque essa situação de uma chuva tão extemporânea pode causar alívio, mas também causa preocupação entre os climatologistas. Vamos ver o tempo por região, começando pela região sul. Região sul, Vitor, tá aqui na tela, por favor. Tá aqui, olha. Então nós temos, olha, um dia de sol entre nuvens em Porto Alegre, que vai ter uma mínima baixa de 16 graus, Florianópolis com 17, chove em Curitiba com 20 graus. Vamos agora para a região sudeste do Brasil, ver como é que vai ficar o tempo no sudeste. Olha, Belo Horizonte vai ter uma temperatura alta, a capital mais quente hoje do sudeste com 31 graus, nós vamos ter 27 em Vitória e chove nas 3 capitais litorâneas aqui, né? São Paulo, Rio de Janeiro e também Vitória. E apesar da chuva vai ser um dia quente, né? Só São Paulo que a temperatura vai ficar baixinha. Amanhã que começou com 12 graus, a temperatura vai a 20. Próxima região, Centro-Oeste. Vamos ver o que vai acontecer lá no Centro-Oeste brasileiro. Olha só que terrível, todas as capitais com temperaturas acima dos 30 graus, né? Cuiabá bem acima, 39 graus. Hoje lá os termômetros vão marcar até 40 graus, né? Sensação térmica nas nuvens. Em Brasília, possibilidade de chuva com 32 graus de máxima, em Goiânia 36, Campo Grande 31. Região norte agora, Vitor, por favor. Tá aí, olha, chove em Manaus,
vai ter tempestade em Boa Vista, chuva com raios, né? As temperaturas todas também bem acima dos 30 graus, e nós vamos ter a máxima aqui em Palmas, Tocantins, hoje, com 37 graus de temperatura máxima, né? Vai ter chuva também em Macapá, em Belém, e não chove em Palmas, em Porto Velho e Rio Branco. Como eu falei, todos com temperaturas lá nas grimpas. Agora o Nordeste do Brasil, para terminar aqui a meteorologia. Olha, hoje nós vamos ter 37 graus de máxima lá em Teresina, Teresina assumindo seu lugar aí no pódio das capitais mais quentes do Brasil. Só chove mesmo aqui em Salvador e lá em São Luís, e todas as capitais vão ficar aí entre 30 graus e 32 graus de temperatura, tá bom? Esse vai ser o tempo no Brasil de hoje, né? E eu tenho aqui mais algumas informações sobre a meteorologia. Vamos começar por previsões que o Instituto Nacional de Meteorologia está trazendo, fazendo um alerta para 6 estados brasileiros nessa quarta-feira. De acordo com o aviso, essas regiões afetadas devem registrar chuva intensa, está aí no mapa para você, ó. Essa região aí que vai da metade sul de Mato Grosso do Sul, passa por todo o Paraná, todo o estado de São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. Chuva intensa, ventos de até 60 km por hora, queda de granizo, alerta abrange estados com mais de uma região do país, e a população dessas áreas deve ficar em atenção, porque as condições do tempo serão inclementes ao longo do dia, tá bom? E olha, tem uma outra informação para vocês, essa informação é do sistema Copérnicos, que faz o monitoramento das temperaturas nos oceanos. Gente, os oceanos também estão esquentando, tá? O efeito estufa aquece o ar e o ar aquece a superfície do mar. O aquecimento do mar é um aquecimento muito mais lento do que o da atmosfera, porque a atmosfera é a casquinha da cebola que envolve o planeta Terra. O oceano, a água dos oceanos não é, né? Olha, sábado, foi o dia mais quente da história dos oceanos, tá? O recorde era em março de 2024, mas ontem nós superamos. A temperatura média alcançou 21,1 graus Celsius, que é uma temperatura quente pra caramba. E há gente que ainda negue que o clima no mundo esteja mudando, né? Bom, gente, é isso aí, já passamos da nossa fase inicial aqui, vou dar para vocês aqui a nossa primeira notícia, que é sobre a história da Braskem ter pedido essa recuperação extrajudicial com uma dívida aí de 56, quase 60 bilhões de reais, é dívida que supera e muito o faturamento de muitos estados brasileiros, tá? A informação é a seguinte: a Braskem entrou nessa segunda-feira, ontem, né, com um pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo. A empresa quer reestruturar uma dívida financeira de 10,9 bilhões de dólares. A recuperação extrajudicial é um mecanismo legal que permite a ela renegociar com seus credores fora do processo de falência. O pedido apresentado à segunda vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo já conta com o apoio dos credores e eles representam 39,6% da dívida incluída no processo, percentual que supera o mínimo de 1/3 exigido por lei para abrir esse processo, tá? E agora a Braskem tem 90 dias para convencer os seus credores a aderirem ao seu plano de reestruturação financeira. Se conseguir, poderá pedir a homologação judicial e o acordo passa a valer para todos os credores financeiros envolvidos, mesmo os que não tiverem concordado voluntariamente com isso, tá bom? O plano apresentado à Justiça traz apenas as linhas gerais da reestruturação. Falta, portanto, estabelecer as especificidades, tá? E por falar nisso, daqui a pouco a gente aprofunda isso aqui com o Lula, tá? Sobre porque isso aqui é um problema icônico. Quem diria que a Braskem, essa gigante, inexpugnável, de repente iria tropeçar e cair dessa forma? Quem diria, né? História toda que começa com o que aconteceu, com as maldades que essa empresa fez lá em Alagoas, né? Enquanto isso acontece com a Braskem, lá nos Estados Unidos, o presidente Trump ultima os preparativos para se apossar pela via do comércio bilateral da única empresa brasileira que faz a mineração de terras raras, tá? A empresa americana USA Rare Earth está a um passo de adquirir uma mineradora chamada Serra Verde, a única mineradora de terras raras em operação no Brasil. A companhia anunciou nesta segunda-feira que fechou
uma estrutura de financiamento necessária para concluir o negócio. A aprovação final depende de uma assembleia de acionistas marcada para sexta-feira. A expectativa é que a compra seja concretizada logo após essa reunião. Sabe de onde é que vem o dinheiro para isso? Sabe quem é que constitui o fundo para consolidar esse negócio? O governo americano, tá? Exatamente o governo americano. 1 bilhão e 200 milhões de dólares entregues para a compra dessa mineradora. Ou seja, pela via de um comércio opressivo, os Estados Unidos começam a se apropriar de minerais estratégicos do Brasil. E aí nós vamos ficar vendo aqui, batendo palminha. Daqui a pouco nós vamos discutir isso também com o Lula, tá bom? Olha, como é que vai ser esse negócio? Olha, a USA Rare Earth vai assumir o controle da mina pela EMA, em Goiás, e integrará a produção brasileira a uma cadeia que inclui processamento e fabricação de ímãs lá nos Estados Unidos e no Reino Unido. Portanto, o projeto dessa mineradora é o de manter o Brasil mesmo como fornecedor de insumos, tá? Porque os benefícios do processo industrial ficam lá para os americanos, que vão se valer não só dos produtos, né, possibilitados por esses insumos, mas vão se valer também da apropriação dos lucros pela transformação da matéria-prima em produto, tá? E aqui no Brasil, nós estamos chorando porque uma empresa multinacional anunciou que vai deixar o país. E quem é essa empresa? Você provavelmente já consumiu produtos dela. É a Häagen-Dazs, aquela empresa que faz sorvetes caríssimos, que a gente encontra nos lugares mais luxuosos do Brasil. O sorvete é uma delícia, né? E essa empresa tem uma legião de fãs no Brasil, porque realmente os produtos dela... A dona da Häagen-Dazs chama General Mills, empresa americana, que, como parte de reorganização do portfólio mundial da empresa, vai parar de vender os sorvetes aqui no Brasil, tá? A empresa chegou aqui em 1997, está aqui há quase 30 anos, se consolidou no mercado premium com aqueles potes e também com sorvetes, como eu falei, caríssimos, né? E aí os consumidores o que fizeram? Foram para as redes sociais para reclamar, para pedir à empresa para não deixar o Brasil. Pode uma coisa dessa? Faça uma revisão da estratégia, pelo amor de Deus. Deixar de oferecer o sorvete em um país como o Brasil é um absurdo, escreveu um usuário no Instagram da marca. A saída da Häagen-Dazs está ligada a um acordo maior. Em março desse ano, a General Mills anunciou a venda das suas operações no Brasil ao grupo Três Corações por 800 milhões de reais. Esse pacote inclui as marcas Yoki, aquela da farofa, que você deve estar acostumado a comprar, e Kitano, que são aqueles temperinhos em saquinhos, né, que eles fazem o fracionamento, tá? Então, meu caro Häagen-Dazs, se você de repente procurar no seu supermercado e ver que o freezer da Häagen-Dazs desapareceu, saiba por que é que isso está acontecendo, tá bom? E eu vou chamar agora o meu amigo Kleber Lourenço aqui para falar com a gente sobre as notícias que ele e o clone dele apuram. Kleber, cadê você? Bom dia. Estou aqui, bom dia. De novo, bom dia, Kleber. É um prazer quando eu encontro o Kleber Lourenço aqui, para você que vem notícia boa pra gente aí, tá bom? Sempre original. No ar, sempre original. Aqui a gente é contra fake news, tá? Então não posso contestar essa afirmação do Kleber Lourenço. Ô Kleber, me fala, deixa eu te falar um negócio. Foi um entra e sai no Congresso Nacional de gente lá interessada nas coisas do Banco Master, em datas muito importantes, né, para os objetivos do banco. Quem é que andou visitando parlamentares lá em Brasília do banco, hein? Quer dizer, quem do banco andou visitando parlamentares lá em Brasília? Isso, menino, uma loucura. Uma coisa de louco ali. O entra e sai dos executivos do Banco Master no gabinete da liderança do Partido Progressista, aquele de Ciro Nogueira, no gabinete da liderança na Câmara dos Deputados. E aí, essas visitas ocorreram em momentos muito interessantes e chave ali da relação do PP com o Banco Master, e inclusive dentro de alguns projetos importantes para o Banco Master que estavam em tramitação. Esse levantamento fiz com base numa reportagem do Metrópolis, que fez um levantamento ali de quantas visitas os executivos do Master fizeram ali na Câmara dos Deputados, com base nos destinos que eles declaravam que eles estavam fazendo. E como aqui no Desperta a gente mata a cobra e mostra a cobra, decidi cruzar esses levantamentos das entradas, registros de entrada dos executivos do Master, com tramitações e votações importantes na Câmara dos Deputados, Panunzio. E aí a gente tem uma sequência muito interessante ali, que vai entre o ano de 2021 e o ano de 2022, ou seja, ali
na reta final do governo Bolsonaro, do criminoso condenado Jair Bolsonaro. E aí nós temos ali algumas datas interessantes, como, por exemplo, no dia 21 de junho, houve uma visita do executivo André Kuchelski e do Augusto Lima, sim, aquele Augusto Lima do Cred Sesta, ao gabinete da liderança do PP na Câmara dos Deputados. E aí, no dia 22, no dia seguinte, o INSS assinou uma instrução normativa de número 134, detalhando a operacionalização do cartão consignado de benefício, que era justamente a área de atuação do Cred Sesta. Veja só que coisa. Então, peraí, como é que é? Num dia a visita, no dia seguinte já tem o resultado da visita, é isso? É rápido assim? Lembrando que Ciro Nogueira é presidente do PP e naquela ocasião ele já estava ali praticamente entranhado no núcleo do governo Bolsonaro, né? Ele foi, inclusive, ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, então era um cara ali que estava no sistema nervoso central do governo Bolsonaro. Mas não só isso, Panunzio. Então, no dia 23, a regulamentação foi publicada no Diário Oficial da União e no dia 29, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 1106, e onde o relator acolheu no mérito uma emenda de número 29 do deputado Júlio Lopes, que também ali ajudava os interesses do Banco Master. Há uma série de visitas, se eu passar aqui para listar cada visita, a gente vai matar o desperta inteiro. Era um entre-sai gigante, né? Era uma festa lascada, né? Mas só para você ver a sequência ali, esses são alguns dos encontros. Por exemplo, a gente tem, num outro dia interessante, em 2021, no dia 22 de junho também de 2021, por volta das 14 horas, o André Kuchelski e o Augusto Lima voltam ao gabinete da liderança. Eles já tinham ido uma vez e foram de tarde. E aí, por volta das 7 horas da noite, naquele mesmo dia, temos a entrada dos executivos de novo no gabinete da liderança do PP na Câmara dos Deputados. E aí, às 7h45 do mesmo dia, no dia 22 de junho, o Ciro Nogueira começa a apresentar o seu parecer sobre a MP 1134, que é uma proposta também de interesse do Master que alterava a tributação de instituições financeiras lá no Senado. Então veja só, os executivos do Master entraram às 7 horas da noite na Câmara dos Deputados e aí 45 minutos depois Ciro Nogueira começa ali a discutir sobre uma proposta de interesse também do Master ali, que captava ali os interesses deles. Então isso é mais uma das séries de coincidências que está lá nessa matéria do iclnoticias.com.br, que eu apurei e fui batendo as datas certinho. Mas mais um caminhão de coincidências ali para aquele que, segundo os relatórios da Polícia Federal, por exemplo, apresentou uma emenda que foi redigida pelo próprio jurídico do Banco Master, né, Ciro Nogueira. Muito bom. Olha, antes de você continuar, quero dizer para as pessoas que tem lá no Projeto Sherlock, que é a plataforma que eu desenvolvi aqui para fazer fiscalização de personalidade, é projetosherlock.com.br ou .com, você chega lá de qualquer forma. Uma relação muito interessante, Kleber, que eu quero apresentar para você aqui, ó. Vocês sabiam que, com base nas informações divulgadas até agora pelo TSE, são mais ou menos 21.740 candidaturas registradas esse ano. A eleição é menor, né? Uma eleição para deputado federal, estadual, senador, presidente da República e governador. Então ela é uma eleição menor do que a eleição de daqui a 2 anos, ou de 2 anos para trás, porque lá tem vereador, prefeito, enfim, são 500 mil candidatos. Agora são só 24 mil. Mostrar para vocês aqui uma relação interessante. Olha os candidatos mais ricos do processo. Kleber, eu vou pedir para o Vitor colocar minha tela no ar aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se você conhece alguém. Olha só. Oi, peraí, deixa eu passar aqui para o outro lado aqui, porque senão é o problema aqui do computador invertendo tudo. Olha aí, ó, vou aumentar para vocês lerem junto comigo aqui. Olha, Lúcia Vânia, quem esse aqui é um registro engraçado. Lúcia Vânia lá do PSOL do Tocantins, aparece aqui como uma milionária. Olha, ela, segundo o registro que ela entregou à Justiça Eleitoral, ela tem um patrimônio de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Será que isso aqui está certo? Não está certo, tá? Quando a gente vem aqui e clica nela, a gente vê que confundiram tudo lá. A chácara que ela tem lá em Palmas está aqui inscrita por 900 milhões de reais. Deve ser a chácara mais cara do mundo. Mas tem coisas muito interessantes aqui, inclusive o nome de pessoas aqui que são pessoas religiosas que estão muito bem aqui honradas pela fortuna aqui, viu, o Kleber? Depois você dá uma olhadinha lá, vocês vão ver. Tem aí os candidatos mais ricos e tem 1.760 que praticamente, como o Nicolas Ferreira, declara que não tem bem nenhum.
os que vencerem a eleição, depois a gente vai conferir o patrimônio deles daqui a 4 anos, né, Kleber? Tem alguns, como por exemplo, em torno da família Bolsonaro, que num ano não registram um apartamento que inclusive moram e de repente na outra eleição aparece o apartamento também. A gente tem várias coisas esquisitas nas declarações e a gente tem também, é muito comum esses erros e eu até fico cismado se esses erros acontecem ali de forma acidental ou de forma intencional, porque a gente tem gente às vezes que registra ali um Jeep Renegade por R$1 milhão, a gente tem algumas coisas no mínimo surreais nas declarações ali e vários pedidos seguidos, às vezes de ajuste e correção, quando são flagrados esses absurdos. Só lembrando, pessoal, a declaração de bens que política entrega para o TSE não é a declaração do imposto de renda, tá? É uma declaração que eles falam o que quiserem lá, né? O Eduardo Cunha, por exemplo, a gente fica até com pena, fica com vontade de dar uma gorjeta para ele, um dízimo lá da igreja dele, porque tão pobre que, vou te falar, e comprando rádio, ó, 23 emissoras de rádio, com aquela pobreza toda. Chega a ser comovente. Muito, eu fico comovido com isso, viu, Kleber? Bom, vamos lá, Ministério da Saúde e o Lito. O caso do Lito é um caso que está comovendo o país. A doença dele é uma doença terrível. Eu perdi uma prima minha com essa mesma doença, foi um processo de degeneração horrível, a gente torce para que ele e o Brasil inteiro empenhado nessa torcida. E agora o ministro Alexandre Padilha, ele se colocou em contato com a família e está tentando encontrar um tratamento experimental contra essa doença. A doença se chama Creutzfeldt-Jakob, DCJ, que chama a sigla dessa doença. Não queira ter isso na sua família, porque é terrível, né, o Kleber? É algo muito triste, né? Depois que são detectados os sintomas, a pessoa tem ali de 6 meses a 12 meses de expectativa de vida. E é um processo, assim, queira ou não, tanto quanto lento de degradação das funções motoras e afins, muito, muito triste mesmo ali, tanto para a família quanto para a pessoa que é acometida pela enfermidade, né, Panunzio? Pois é. Agora, o ministro da Saúde se comprometeu com alguma coisa com o Lito, Kleber? Olha, Panunzio, eu conversei com alguns auxiliares do ministro Alexandre Padilha, que cuida da pasta da saúde, e o que eles me falaram? Que, primeiro, o ministro Padilha está em contato direto e pessoalmente com a família do Lito, ali, acompanhando o caso. E além dos estudos ali da Mayo Clinic, que é ligada aos pesquisadores de Harvard, o Ministério da Saúde vem fazendo um levantamento para que consiga também entrar em contato com outros centros e institutos também que pesquisem a doença, que tenham ali algum tipo de tratamento experimental, para tentar colocar o Lito também nessa fila para os tratamentos experimentais. Então, o Ministério da Saúde vem fazendo esse trabalho também de localizar e mapear outros estudos, não só ali nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, que possam ali tentar fazer alguma interlocução para conseguir fazer o encaixe também do influenciador nesse tratamento, já que é uma doença sem cura, uma doença muito severa, e aí a única esperança da família são nesses tratamentos que, em alguns casos, não conseguem prometer a cura de pronto, mas podem ali amenizar os sintomas ou pelo menos dar uma qualidade de vida ao influenciador. Pois é um quadro muito triste, viu, gente? É muito parecido com a doença da vaca louca, essa doença. Ela vai transformando o cérebro numa esponja. Tomara que ele consiga e tomara que o tratamento seja efetivo. O Lito é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, nunca vi uma vez, até tentei entrevistá-lo, mas ele não me deu a entrevista, provavelmente porque ele não queria proximidade com o jornalismo progressista, mas ele tem um mérito, porque ele familiariza as pessoas com o mundo da aviação. Ele é uma pessoa extremamente importante para popularizar certos temas que, do contrário, ficariam ali no jargão da aviação. Eu sou piloto, acompanhei o processo dele quando ele tirou o brevet dele, acho que foi no ano passado ou retrasado, a alegria dele, né, de estar pilotando um avião, que é algo que ele botava para funcionar como mecânico de aviação. E agora essa doença no melhor da vida dele. E é um caso estranho, né, Kleber? Porque a gente quer se solidarizar, mas não tem muito o que fazer, né? Ele não precisa de dinheiro, não precisa nada disso. O que ele precisa é de um programa que estude essa doença, que tem um tratamento que ainda não é um tratamento convencional, mas que reponha alguma esperança no horizonte dele, né? Isso, que possa dar alguma qualidade de vida, mesmo ali em fase terminal, né? Muito bem. Beleza. Olha, gente, mal começou a campanha, aqui eu desejo ao Lito que ele tenha sorte mesmo, que ele consiga conter o avanço dessa doença horrível. Mas vamos voltar aqui para o nosso momento presente. Nós precisamos falar de eleições aqui. E olha, a campanha mal começou, porque a campanha formalmente começa no dia 15, né? A campanha de televisão vai começar daqui a pouco, vai começar no dia 18, vai começar aliás, no dia 28, na sexta-feira. Só que a campanha mesmo já está quebrando o pau há muito tempo. Faz tempo que os candidatos estão em campanha na internet, enfim, produzindo todo tipo de material, santins eletrônicos e tudo mais. Só que
isso a legislação eleitoral praticamente não considera ano eleitoral e não momento da campanha. Mas começou a campanha e já começou com milhares e milhares de reclamações sobre o comportamento dos concorrentes. Está aí, ó, 3,2 mil denúncias de propaganda irregular só na primeira semana, hein, Kleber? Primeira semana, então, de período eleitoral oficial, registrou esse caminhão de denúncias e aí temos alguns números interessantes sobre isso, Panunzio. Olha, das 3.241 denúncias registradas até o último domingo, 2.163 envolvem candidatos a deputado federal e estadual, ou seja, os cargos para o legislativo, tanto estadual quanto federal, estão dominando as denúncias. E aí, quais seriam essas denúncias? A maioria delas, 1.103, são relacionadas a denúncias de propaganda em vias públicas, ou seja, as pessoas estão fazendo sujeira, colocando outdoors de forma irregular, placas de forma irregular. Inclusive, algumas das regras da disputa eleitoral falam sobre evitar fazer uso de cavalete, por exemplo, em caminhos que impeçam ali o trânsito dos pedestres também. Então, tem uma série de problemas em relação a isso. E é interessante, a gente falar um pouquinho sobre isso, eu e o Lula, na semana passada, mas onde a discussão sobre inteligência artificial, deepfake e redes sociais tomou conta do debate público sobre eleições, aparentemente até o momento as denúncias que estão dominando ali, que os eleitores estão fazendo ao TSE, são majoritariamente sobre a campanha de rua, a campanha física ali no tete-a-tete. E isso são, Panunzio, 34% de todas as ocorrências registradas. Para você ter uma ideia, as denúncias envolvendo propaganda na internet são apenas 17% das denúncias registradas no Pardal. E um fato interessante também é que Salvador é a cidade com o maior número de denúncias ali. Dentro das cidades que receberam denúncias, ela ficou com 220 denúncias referentes à propaganda eleitoral irregular, seja nas redes, seja nas ruas. Mas esse é um pouquinho do retrato que a gente já tem da primeira semana, dando um indicativo de que a disputa eleitoral vai ser bem acirrada ali e bem complicada, principalmente para a justiça. E aí vale ressaltar, será que, por exemplo, o Cássio Nunes Marques e André Mendonça vão sair de seu sono profundo e vão agir de forma incisiva contra os ilícitos eleitorais, Panunzio? Boa pergunta, Kleber. Vamos aguardar, né? Isso. Bom, deixa eu convidar vocês para ler mais duas matérias que o Kleber e o seu clone produziram ontem. Kleber, chama para nós, por favor. Quais são os assuntos? Maravilha. Lá no iclnoticias.com.br, o TCU questiona contratos do Ministério da Defesa para refeições de imigrantes na Operação Acolhida em Roraima. O tribunal quer saber por que a pasta manteve um contrato antigo após dois novos acordos de 50 milhões serem assinados, mas não executados. Por que não abriram um outro pregão e não retomaram os contratos antigos que eram mais caros, lembrando ali do princípio da economicidade na gestão pública. E um outro levantamento também muito interessante é sobre os dados eleitorais. Homens e brancos concentram mais de 72% da verba pública na largada eleitoral já nessa primeira semana. Homens brancos são 35% das candidaturas dos partidos, mas já receberam ali 53% de todo o total do fundo eleitoral nessa campanha já na primeira semana. Panunzio, essas matérias estão lá no iclnoticias.com.br e eu convido a nossa audiência para que possam dar uma lida lá. Beleza, Kleber Lourenço e seu clone Lourenço, muito obrigado. Até amanhã, a gente se encontra aqui amanhã cedinho aqui para atualizar as informações do mundo para as pessoas, tá? Maravilha, até mais, Panunzio. Tchau, tchau. Abração, Kleber. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vou tocar aqui o programa. É o seguinte, você sabe que nas campanhas ainda está um desespero, porque o dinheiro o dinheiro do fundo eleitoral, não do fundo partidário, do fundo eleitoral ainda não chegou para muita gente, viu? Porque a ministra Estela Aranha sentou em cima do assunto lá em Brasília, o que fez atrasar as contratações. Então tem muito spin doctor, que é o nome chique, o nome científico dos marqueteiros, né? Que está aí sem contratação, aguardando o momento que esse dinheiro vai chegar, porque os partidos não contratam antes. Agora, imagina só, no dia 28, daqui a 3 dias, portanto, tem que estar tudo pronto e no ar, hein? E o material entregue nas emissoras de rádio e televisão. Mas a campanha começa pelos candidatos que não são a presidência da República. Dia sim, dia não, tá? Então, vai ser dia sim para o Lula e para os outros adversários dele no sábado, tá? Bom, vamos lá, olha, informações sobre a campanha. A campanha do senador Flávio Bolsonaro, lá no Distrito Federal, está acusando o ministro Paulo Duarte Durigan, da Controladoria Geral da União, de usar agendas oficiais do cargo para fazer campanha eleitoral em favor do presidente Lula.
De acordo com o site Metrópolis, a equipe de Flávio alega que Durigan estaria aproveitando compromisso como ministro para atuar politicamente em prol da reeleição de Lula, misturando a função pública com a atividade partidária. Acusação feita pela campanha do senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Bolsonaro, disputa o governo do Brasil, tá bom? Pablo Marçal é aquele bad boy, é aquele marginal que de repente cismou de ser político e agora cai nas malhas da Polícia Federal. Está inelegível, lançou uma candidatura doidivanas pra caramba, porque esse cara é um baita de um moleque. E agora a Polícia Federal está investigando um desvio de R$750 mil, tá? Olha a confusão, hein? Olha aí, ó. PF investiga vice de Marçal por suspeito de desviar fundo eleitoral do PRTB. R$750 mil nas eleições municipais de 2024, tá? A campanha passada, que ele tomou a cadeirada. Os principais suspeitos, segundo a apuração, são Leonardo Avalanche, que é presidente do partido e ex-candidato a vice-presidente na chapa de quem? Dele, Pablo Marçal, né? A investigação começou com uma denúncia anônima à Polícia Federal, segundo a qual o dinheiro teria saído do PRTB para o escritório de advocacia Samuel Alves de Azevedo, que é secretário-geral do partido, não é advogado do partido, tá? E depois teria sido distribuído para integrantes da sigla. Quer dizer, a coisa pro lado do Pablo Marçal tá bem feia e tomara que fique pior ainda, tá? E eu vou mostrar para vocês agora uma reclamação até divertida do lado lá dos bolsonaristas, porque eles estão indignados. Os bolsonaristas estão pé da vida consigo mesmos. Por quê? Não conseguem fazer muitos candidatos dos acordos que eles fazem, porque coligação não tem nenhuma, mas tem candidatos de partidos satélites. Por exemplo, o Podemos, lá em Santa Catarina, é um partido satélite, né, do bolsonarismo, só que os candidatos não querem saber mais da má companhia dos bolsonaristas lá de Santa Catarina, porque são quem? Gente, olha só, pessoal de Santa Catarina, a família Bolsonaro mandou para vocês os gênios da raça de lá, tá? O Carluxo, candidato a senador, e o irmão dele, Jair Renan, né? Que é um intelectual, desde o berço praticamente, poliglota, um menino de mente aberta, um sábio praticamente, eu diria até uma pitonisa num corpo de pós-adolescente, tá bom? Então, Santa Catarina recebeu esse pessoal da família Bolsonaro, só que os catarinenses não, inclusive os bolsonaristas. Olha só a deputada Júlia Zanata fazendo uma denúncia contra os próprios colegas. Roda para nós, por favor, Vitão. Um amigo meu acabou de receber essa colinha lá no meio oeste catarinense, com a candidata Paulinha, que é candidata do Podemos, que quem ajudou a montar a nominata foi o governador Jorginho Melo. E olha só como que tá a colinha dela. Olha como que tá a colinha dela. Olha aqui tá ruim, né? Olha como é que tá a colinha dela. Olha aqui. Tá vendo? Tá vendo aqui? Só ela e o Jorginho Melo. Só ela e o Jorginho. Sem o presidente, sem os senadores. Qual é o acordo aqui? Só com o Jorginho? Não tem Flávio? Vai botar o Flávio! Ou então, nós vamos fazer campanha contra esse partido. Contra o Podemos, que tá aqui em Santa Catarina. Isso é uma vergonha! Quem não bota o número do Flávio é porque quer que o Lula ganhe. Isso é uma vergonha, é um escândalo. É um escândalo, é uma vergonha não botar o nome do Flávio lá. Não, Podemos não é formalmente aliado, mas tá lá, né? Girando, orbitando em volta do bolsonarismo. Depois eu vou chamar o meu querido Lula para discutir conosco aqui as agruras do bolsonarismo, né, e as suas vicissitudes. Lula, bem-vindo novamente, meu caro. É engraçado ver a deputada Tiara, neonazista, falando essas coisas, não é? Ela não botou o nome aqui, olha aqui, ó, só tá aqui o Jorginho Melo. Nessas horas eu queria ter um drone chinês desses que tem formato de mosca ou de abelha, né? E que para estar numa sala da estratégia eleitoral, uma sala onde estivessem reunidos Jair Renan e Carlos Bolsonaro. A nata da intelectualidade. E perorando sobre estratégia, né? Ai, deve ser divertido mesmo, hein? Você já pensou o Jair Renan falando sobre estratégia de campanha, rapaz? Ou sobre qualquer assunto, sobre a lei da entropia ou a física quântica? Deve ser um espetáculo. Eu nunca pensei no Jair Renan falando, né? Não, ele fala. Está provado cientificamente que falar, pelo menos, ele fala. Não se sabe sobre o quê, porque é difícil de entender, mas que fala, viu, Lula? Ô, Lula, bom, vamos lá, vamos para o assunto sério aqui.
Quem diria? O Lula é vizinho de nascimento de Maceió. É uma capital bem próxima. O Lula, quando era criança, ia se divertir em Maceió, porque as praias de lá, infelizmente, eu preciso falar isso, os pernambucanos não gostam, mas as praias de Maceió são mais bonitas do que as de Pernambuco. E aí, olha a cara do Lula mudando, a expressão de fúria no rosto dele. Mas a Braskem acabou com Maceió. Uma capital lindíssima daquela, e 5 bairros, né, Lula? Inteiros, afundaram na ganância dessa mineradora que tirou o Salgema debaixo do subsolo e a cidade veio abaixo. E isso quebrou a Braskem, que também veio abaixo ontem num tombo incrivelmente icônico, né, o meu querido Lula? Exatamente. Então, deixa eu dividir em 2 partes aqui. Primeiro, respondendo à provocação do Fábio, né? Alagoas é um estado que foi criado como um castigo dado a Pernambuco por causa da Revolução de 1817. Alagoas era um pedaço de Pernambuco. Então, por castigo, depois da Revolução Pernambucana, que criou uma república em Pernambuco, Alagoas foi apartado. E aí, né, o que era o suprassumo, o melhor do litoral pernambucano, do sul do litoral pernambucano, viraram aquelas praias paradisíacas, maravilhosas do norte de Alagoas. Isso é fato, né? E Maceió é uma belíssima capital, né? Aí vamos agora colocar o pingo nos is, né? Sem querer, pagando royalties para a Jovem Pan, o pingo nos is sobre a questão da Braskem em Maceió e por que é que ela é um problema para o JHC, ex-prefeito de Maceió. A Braskem é a controladora da Salgema, mineradora que explorou por muitos anos as minas de sal na região da Lagoa do Mundaú, né? Um dos principais pontos turísticos da belíssima capital alagoana, Maceió. Resultado, 5 bairros, cerca de 55 mil, 60 mil pessoas moravam nesses 5 bairros que estão afundando agora em razão dessa exploração descontrolada e descoordenada. Em 2023, né, ano que era véspera da eleição de reeleição do JHC, a Braskem, né, por meio da Salgema, fez um acordo, procurou fazer acordos com essa população atingida pelo afundamento desses bairros. E esse acordo precisava ter um chancelador por cima. Quem era o chancelador? A Prefeitura de Maceió, cujo prefeito era o JHC. A Prefeitura fechou logo um acordo emergencial com eles, recebeu 1 bilhão e 700 milhões na frente, vejam bem, 1 ano antes da eleição. Esse recurso entrou no caixa da Prefeitura, movimentou ações da Prefeitura, inclusive ações de marketing do que estava sendo feito, e a Prefeitura conduziu a celebração de um acordo com as vítimas, com as famílias vítimas do afundamento dos bairros da Salgema. É esse acordo, né, que prevê o pagamento de até 12 bilhões de reais em indenizações, que não está sendo pago, e pelo acordo pela recuperação extrajudicial pedida ontem pela Braskem, também não será pago. Nesse momento, JHC é candidato do PSDB, apoiando Flávio Bolsonaro, e o Alfredo Gaspar, que é o vice de Flávio Bolsonaro, na disputa presidencial em Alagoas. Ele está, ontem saiu uma pesquisa Quest em Alagoas, apontando um empate, né, técnico entre Renan Filho, com 42% de intenções de voto, e JHC, com 40% de intenções de voto, na disputa para o governo, mas o JHC precisa agora explicar por que é que ele, como prefeito, recebeu na frente, o povo de Maceió, né, prejudicado pelo afundamento, pelas ruínas da Salgema, não recebeu nada,
agora tem o pagamento suspenso por essa recuperação extrajudicial da Braskem. Isso impacta diretamente essa recuperação judicial, porque se a dívida da Braskem total é de 56 bilhões de reais e só em Alagoas a estimativa é que com o povo alagoano é de 12 bilhões, ainda tem uma dívida que não foi paga de 1,3 bilhão de reais com o governo do estado, em Alagoas há um peso muito grande nesse acordo nessa recuperação extrajudicial da Braskem. E JHC precisa ir às ruas e explicar isso para o seu eleitorado. Ele é muito forte em Maceió. Aliás, em Maceió, hoje, apesar de ser muito forte e ser o candidato que apoia o Flávio Bolsonaro, ele não está indo agora ao aeroporto dos Palmares, na capital alagoana, para receber Flávio Bolsonaro, que terá uma agenda de campanha intensa essa semana em todo o Nordeste, começa por Maceió e não terá JHC nem Arthur Lira, que sempre foi o fiador político da estratégia eleitoral de JHC no seu palanque. Arthur Lira já avisou que não vai acompanhar a agenda de campanha de Flávio Bolsonaro em Alagoas. Enquanto isso, eu vou subir aqui, eu vou para a retrancadade de campanha agora, tá? Deixa eu orientar o pessoal aqui do Switch, porque eu estou pulando aqui duas lojas, depois eu volto do outro assunto, porque o Lula trouxe a campanha aí no final do comentário sobre a Braskem. E, olha, enquanto isso acontece lá em Alagoas, aqui em São Paulo, o Fernando Haddad está tentando impedir a campanha adversária, né, a campanha do Ricardo Salles, aliás, porque o Ricardo Salles está lacrando aí com um ônibus, que tem uma montagem fotográfica do pichuleco do Lula. Olha aí, é isso aí que você está vendo aí, né? E o Haddad não quer que esse ônibus circule. Foi a justiça, né, para tirar esse veículo de circulação. O Lula vai explicar para a gente aqui, quer dizer, pichuleco não pode, né, Lula? Na visão do Haddad. Será que pode? Não pode, porque você não pode fazer campanha derrogatória com mentiras, né? E esse pichuleco foi o boneco criado na esteira do lavajatismo pelo movimento de extrema-direita, na época em que o Lula estava preso. Se revelou que aquela prisão era ilegal, era injusta, era irregular, ela foi anulada e você agora não pode usar como candidato um objeto que é fruto de uma nuvem de mentira, de falsidade. Essa é a razão do pedido de retirada dessa farsa da campanha eleitoral. E será que a Justiça Eleitoral vai atender esse pedido? Porque a Justiça Eleitoral anda tão camarada com Flávio Bolsonaro, né? A Justiça Eleitoral tem que atender esse pedido. Ela é camarada nos prazos, né? Ela pode até demorar, mas ela vai ter que julgar a favor, porque ela não vai julgar contra a sua própria norma interna. Agora, só para falar, né, na semana passada, da última vez que eu falei com uma fonte minha lá no TSE, tinha 80 ações assim, emergenciais, aguardando liminar que o ministro, o VAR lá do bolsonarismo no TSE, o ministro Cássio Cuncar, não colocava para andar, tá? Pessoal, os advogados reclamando, tá uma algaravia, viu, Lula, para falar uma palavra correta para isso aí. Esse é um problema que o TSE enfrenta. O TSE é comandado nessa eleição pela dupla Cássio Nunes, que é o presidente do tribunal, e o André Mendonça, que é o vice-presidente. E o Cássio Nunes avocou para o seu gabinete toda a análise da campanha eleitoral nacional, da campanha eleitoral presidencial. Muito bom. Olha, agora vamos falar sobre outra coisa, né? Enquanto o Flávio Bolsonaro está se estrepando aí na tentativa de parar com as cobranças, porque ele disse, quando foi flagrado com tantas mentiras que ele contou, né? Ele prometeu que em 30 dias apresentaria a contabilidade do arqueólogo. Não apresentou, faz 3 meses isso já, tá? Estourou o prazo, e aí agora, essa semana, inventou que, mas vazou no G1. Mentira, mais uma mentira, né? Porque o mundo do bolsonarismo é um mundo que tem dificuldades terríveis para tratar com a verdade. E Dark Horse foi ficando nas mãos de outro VAR do bolsonarismo lá no Supremo, que é o ministro André Mendonça, que não tomou nenhuma providência. Aliás, os dois VAR nessa eleição estão fazendo servição aí, hein, para o time
enfim, para o time que eles querem ver vencendo as eleições. Mas, enfim, agora o ministro Flávio Dino, né, roubou para si a cena. Autorizou a investigação que o ministro André Mendonça deveria ter autorizado e não autorizou sobre as contas de Dark Horse, porque ali existe algo que tem focinho de porco, rabo de porco, orelha do porco e talvez seja mesmo porco, não é isso, Lula? O que é exatamente? O ministro Flávio Dino aproveitou a série de inquéritos que estão no seu gabinete, que investigam as manobras orçamentárias feitas por meio de emendas PIX do orçamento da União, pegou isso, pegou as emendas de parlamentares que tinham sido feitas para o Instituto Conhecer Brasil, né? O Instituto Conhecer Brasil, que foi o instrumento por onde passaram os recursos que o Flávio Bolsonaro pediu ao Daniel Worcar, os 61 milhões para colocar, né, no filme Dark Horse. É a produtora, a criadora do Instituto Conhecer Brasil, é a mesma produtora de Dark Horse. O Flávio Dino aproveitou isso e disse: Polícia Federal, vocês podem ter acesso a tudo o que está no inquérito do Instituto Conhecer Brasil para fazer uma apuração sobre os desvios do dinheiro do filme Dark Horse. Usem. Continua sob sigilo o processo. Não vazem, mas usem. O que é que ele está apontando agora? Ele está dizendo o seguinte: a estrutura criada por André Mendonça no gabinete dele para a apuração das ações que dão conta do triângulo do lobby, né, agora se depara com um antagonista. A estrutura criada pelo Flávio Dino, no âmbito do gabinete dele, para investigar as emendas orçamentárias, que vai ter acesso a toda a contabilidade da produtora de Dark Horse. Mas o Flávio Dino deixou claro como é regra: não vazem, vamos ver o que é que acontece agora. O Flávio Dino colocou a bola em campo, botou os dois times contrários e disse: joguem. Vamos ver qual é o jogo, vamos ver quem é que está vazando, vamos ver o que é que surge daí e, sobretudo, vamos ver como é que a mídia tradicional brasileira, que parece que esqueceu que o Flávio Bolsonaro ligou e insistiu em mensagens com o Daniel Worcar pedindo dinheiro para ele e para a família dele, não vem sendo apurado, não vem sendo exposto. É isso, Fábio. Pois é. Agora, a última coisa. Ontem eu não vi, tá? Mas eu li tudo a respeito e fiquei até com pena do governador de Minas Gerais, do Zema, do ex-governador de Minas, que é candidato agora a presidente da República, pagando mico no Jornal Nacional. Lula, como é que foi? Fábio, primeiro, o Jornal Nacional tirou o quadro, né, da sabatina dos presidenciáveis da sua grade no JN. Foi depois do Jornal Nacional, no âmbito da Globo News. O entrevistado foi o Romeu Zema, mas foram 22 minutos de constrangimento absoluto por uma completa falta de nexo entre o que era perguntado, o que era respondido, uma exposição de um não saber político, de um não saber de nada, né, exposto pelo Romeu Zema naquela bancada ontem, que levou os comentaristas da Globo News, inclusive, a uma situação de constrangimento, porque eles não tinham como comentar, né, a mediocridade que tinha sido exposta naquela sabatina. Hoje, quem sentará lá será o Ronaldo Caiado. Vamos ver como é que ele se sai. A polícia aqui no meu estado veio para resolver. Você vai ver se essa frase não vai sair lá. Valeu, Lula. Um abração para você, tá? Abraço, Fábio. Até amanhã, logo. Lula. Tchau. Pessoal, nós estamos encerrando aqui e, olha, tem uma enquete no ar hoje aí para vocês que diz respeito ao filme Dark Horse, né? Ainda cobrando do senador Flavinho, bota a conta em aberto, qual é a dificuldade? Mostra quem é que gastou essa grana, filho. Vamos lá, você acha que 63 milhões que o Worcar deu aos Bolsonaro foram usados para fazer o filme do papai? Olha, ninguém acredita no Brasil, só 4%, tá?
Financiar a vida boa do Bananinha, 55%. Bananinha, estamos falando nem do Flavinho Rachadinha, hein? Ou foram para o mundo das rachadinhas, 41%. A opinião da nossa audiência é dividida, muito dividida mesmo, entre essas duas hipóteses aventadas pela nossa enquete de hoje, né? E agora, antes da promoção do dia, deixa eu falar aqui sobre a nossa audiência. Por favor, alguém pode cantar para mim o número da nossa audiência? Quanto? 21.500, que ótimo! Muito obrigado a vocês, 21.500 pessoas que estão nos assistindo agora e que eu espero que estejam aqui amanhã de novo, às 7 da manhã, para começar o dia comigo aqui, tá bom? Eu prometo trazer tudo que tiver ao alcance da minha possibilidade para o seu interesse ser saciado, tá? E agora o nosso marketing, promoção do dia de hoje. Vocês sabem que o ICR é mantido por esse tipo de empreendimento que você vai ver agora. Olha, faltam só 2 dias, tá? Para que porque o Eduardo Moreira possa fazer o que ele faz todo ano aqui, que são as aulas gratuitas de educação financeira que ele dá, tá bom? Se você quiser assistir, é muito bom para você, hein? Principalmente você que é igual a mim, desorganizado pra caramba, o Eduardo tem dicas ótimas para você, tá? É só vir aqui, olha, despertaecl.com.br, tá? Aqui você faz a sua inscrição, é só deixar seu e-mail e a gente manda para você todas as informações para você participar dessa aula com o Eduardo, tá bom? E eu espero que você tenha um ótimo dia, espero encontrar você aqui amanhã de novo, tá bom? Espero também que você continue junto conosco, porque vai começar agora o N1. Tchau, bom dia para você, até amanhã. O pânico e as notícias alarmistas começam a tomar conta. No começo do ano, o Eduardo Moreira fez algumas previsões financeiras bem claras para os mercados. E o resultado? Ele acertou praticamente 100% do que falou. Para você ter uma ideia, lá em janeiro, enquanto todo mundo apostava que o dólar ia despencar para R$ 4,40, ele avisou que a moeda não ia sustentar essa queda e voltaria a subir acima de R$ 5. Foi exatamente o que aconteceu. Eu espero um dólar na maior parte do ano, entre 4,85 e 5,60. Alertou também sobre a sequência de cortes na Selic, antecipou o ponto exato de correção da Bolsa e previu a recuperação dos fundos imobiliários e multimercados. Agora, com as eleições se aproximando, você já deve estar notando como o mercado começou a ficar muito mais volátil e imprevisível. Mas a verdade é que você não precisa entrar em desespero. No dia 27 de agosto, às 8 horas, você é o nosso convidado para uma nova aula ao vivo e gratuita com o Eduardo Moreira. Ele vai te mostrar como proteger o seu dinheiro de forma prática, sem depender de palpites ou de fofocas políticas.